Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje fechamos a semana com Ana Sá Lopes. Viva Ana! Olá, Ruben. Ana, temos orçamento e que jornada foi esta da aprovação do Orçamento do Estado? Hoje neste Soundbite vamos olhar um bocadinho para este processo que agora chega ao fim. Quando há uns meses estávamos aqui na dúvida se o Governo cairia ou não por causa deste processo orçamental. Agora Luís Montenegro pode respirar de alívio. Sim, eu acho que não é só o Luís Montenegro que pode respirar de alívio, eu acho que Pedro Nuno Santos também pode respirar de alívio de finalmente sair de cima das costas o processo orçamental, que obviamente foi também doloroso para o líder da oposição. Foi um processo que foi doloroso, não foi fácil gerir e acabar a tomar uma posição que não era aquele genuinamente desejava. E ele sempre defendeu, na campanha interna, já falámos disso muitas vezes aqui, que o PS nunca deveria viabilizar um governo PSD, e acabou a fazê-lo, um orçamento de um governo PSD, e acabou a fazê-lo. Isso foi, de facto, uma mudança de 180 graus relativamente ao pensamento de Pedro Nuno Santos, e foi o partido que o levou e o obrigou a tomar esta decisão. E eu acho que Pedro Nuno Santos vai ter um suspiro de alívio quando a votação final global dá a Pedro Nuno Santos o acabar de um processo que foi um processo muito, muito duro internamente para o líder, para o secretário-geral do PS. Eu acho que este é um orçamento em que saem todos contentes, Ana. Não tens essa ideia? Ou há alguém que sai mais fragilizado depois deste processo orçamental? Acho que é um processo que no fim eu tenderia a dizer que o PS iria fragilizado, mas tudo somado e dividido e feito a prova dos 9, eu acho que acaba por haver um empate, porque na realidade o PS conseguiu alguns ganhos de causa, que depois é a velha história, depois já ninguém se vai lembrar que foi o PS que propôs, depois como as propostas do PCP passaram a ser as propostas de António Costa. É verdade, já ninguém se vai lembrar que foi o PS que conseguiu dar cabo do IRS jovem, nem que conseguiu que o IRC não diminuísse 2 pontos e diminuísse apenas 1. Isso é verdade, mas acho que aqui acaba por haver um empate. Nem o Governo tem o orçamento que desejaria, embora também aquela entrevista de Luís Montenegro em que ele agradece ao PS o ter ajudado a tornar o IRS jovem mais perfeito do que é uma coisa um bocado burlesca, mas aconteceu. E que os líderes europeus queriam todos saber sobre o IRS jovem. Aliás, lá fora em Espanha fez imenso sucesso e eu sou sincero, não percebo porquê, mas pronto. Deixa-me perguntar-te, Ana, porque também na prática este era um orçamento que era difícil de falhar neste aspecto, porque estamos num ciclo económico relativamente positivo, havia essa ideia de cofres cheios, portanto o governo anterior estava a tentar guardar o dinheiro ao máximo para depois fazer o brilharete orçamental no último ano da legislatura e entretanto soubemos o que é que aconteceu, não é? Portanto caiu o governo, houve aqui uma alteração e tudo o resto precipitou esta mudança muito grande e aqui temos um orçamento mais expansionista neste aspecto. Sim, havia de facto margem, portanto o governo Montenegro ganhou, teve uma bela herança, embora naquele primeiro mês um bocado surreal. Este é o governo estranho, que os primeiros meses foi um estado de desgraça absoluto e depois entrou no estado de graça a seguir, mas aquele primeiro mês a queixar-se de que os cofres estavam vazios e que se revelou ser um absurdo, foi um ataque que não percebo como é que deu ao Ministro das Finanças para vir com aquela conversa de... Se calhar não nos deram a chave dos cofres certos, estavam nos outros, o dinheiro estava nos outros cofres. Devem ter ido aos cofres errados, não tinham lá a combinação, aquela coisa da combinação, faltavam um A, um B, um C, qualquer coisa, de facto, é muito esquisito. Foi muito estranho essa primeira reação. Depois via-se a Europa a elogiar as finanças portuguesas e o Ministro das Finanças a dizer mal, depois teve que limpar tudo o que tinha dito, rasurar tudo e escrever por cima. Bem, foi um bocadinho patético esses primeiros tempos. Sim, acho que foi fácil este ano fazer este orçamento, para o ano não sabemos como é que vai ser. Há um aumento da despesa pública com os aumentos das carreiras, que era uma coisa que
todo o Parlamento queria, era uma coisa que estava no programa de todos os partidos, era uma coisa que o governo PS não tinha deixado de resolver. E eu acho que agora este foi um orçamento que nos cansou todos muito por causa da dúvida sobre se o PS aprovava ou não, se havia ou não eleições. E essa dúvida manteve-se muito tempo, foi quase até ao fim. Foi, a dada altura, quase que parecia que o PSD queria mesmo eleições, com a falta de interesse que, por exemplo, o Soares, sempre ele demonstrava em fazer um acordo com o PS, mas depois, à última hora, não é verdade que Montenegro acabou por encostar o PS à parede, quando fez uma data de cedências, que mesmo assim, Pedro Nuno Santos não aceitou, e não aceitou o acordo, e não houve acordo, o que levou que depois houve mais umas cenas mirabolantes, com agora, nomeadamente, a história do IRC, não é? Quando o PS já tinha praticamente anunciado que ia votar contra o IRC, quando percebeu que o governo se preparava para aprovar a descida de 2% com o Chega, e então recuou e acabou a aprovar a descida de 1%. Portanto, houve aí umas partes gagas, é um facto, mas eu acho que agora é assim. Este período foi muito difícil, eu acho que foi mais difícil para o líder da oposição do que para o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro teve mais capacidade de intervenção política e de ação política. A maneira como ele consegue encostar Pedro Nuno Santos à parede, naquela famosa conferência de imprensa das 20 horas, uma que interessou, às 20 horas, é verdade. Uma conferência de imprensa que fez sentido, uma conferência de imprensa importante. Ele pareceu ficou com a iniciativa política e deixou Pedro Nuno Santos pés e mãos atadas. Depois havia o problema, havia o Partido Socialista que se percebeu que na sua maioria não queria eleições, não queria arriscar eleições, e teve medo que o Chega acabasse também a chumbar ou a não votar favoravelmente, que levaria à não passagem do orçamento e à consequente convocação de eleições. Aparentemente as sondagens mostram que a decisão que o Partido Socialista tomou foi a melhor, porque não há grandes alterações no cenário político se as eleições fossem hoje. Não há grandes alterações no cenário político, não. A parte das sondagens que me faz mais confusão, e era o grande risco do PS ao tomar esta opção de viabilizar o orçamento, é que neste momento a última sondagem, Pedro Nuno Santos aparecia como líder da oposição bastante à frente de André Ventura, e agora não é o caso. Já estão mais próximos. Ana, está feito por esta semana. Voltamos na segunda. Um beijinho até lá. Um beijinho. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.